Vamos abrir as nossas Bíblias. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, dá continuidade aos versículos que a gente tem caminhado aqui pelas manhãs de domingo. Filipenses 3, a partir do versículo 12. Filipenses 3, 12 a 14, diz assim o texto: Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. A versão que eu escolhi aqui foi a nova versão transformadora, e é com essa versão que eu vou caminhar essa manhã na devocional, meus irmãos. Domingo passado, o irmão Bruno, ele trouxe os versículos anteriores para a gente, e para a gente entender um pouco do que foi explicado e trabalhado aqui com ele, compartilhado. O apóstolo Paulo, ele está advertindo aquela igreja a respeito dos falsos mestres e a respeito do que estava sendo ensinado àquela igreja. Então ele faz um contraste entre a palavra a mensagem que está sendo ensinada com a verdadeira mensagem, que é aquela que Paulo trazia. Então, os falsos mestres ali, os judaizantes, eles visitavam essa igreja e dizia que o homem se justificava pelas obras da lei, e que através delas eles iriam crescer, se aperfeiçoar e se achegar diante de Deus. Mas a verdadeira mensagem que Paulo traz é que o homem não é justificado pelas obras da lei, sim pela fé em Cristo, gratuitamente, livremente, pela misericórdia de Deus. Pela fé em Cristo, nós fomos aceitos por Deus e recebemos o perdão para todas as nossas transgressões. E é dessa forma que o homem, ele então é justificado, não pelas obras da lei. E aí esse contexto, ele termina nos dois últimos versículos aí, o versículo 10 e o 11, onde a gente vê, lendo claramente, um desejo, um anseio do apóstolo Paulo. Ele diz aí no versículo 10 e no 11: Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então, a gente vai caminhar aqui com os versículos seguintes, sempre trazendo luz ele explica nesse versículo anterior qual é o seu anseio, qual é o seu desejo, para seguir aí no 12, no 13 e no 14. Então, no início do versículo 12, Paulo ele vai dizer: não estou dizendo que já obtive tudo isso. O que seria esse tudo isso que Paulo está querendo dizer? Por isso que nós lemos os versículos anteriores. O que era isso do que Paulo estava falando? Era o desejo, conhecer a Cristo, experimentar o grande poder. Então, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Era a respeito disso que Paulo continua no versículo 12 falando. Então ele deseja, ele anseia, ele mostra o que realmente ele busca: alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo, e o que seria isso, né? Paulo espera, ele espera ali no decorrer da sua caminhada, é uma espécie de Marte, ele espera participar desse sofrimento de Cristo.
dos sofrimentos messiânicos. Ele deseja conhecer, experimentar, alcançando com isso a ressurreição dos mortos, chegando ao final de sua vida com o prêmio da eternidade, não alcançado pelas suas obras, mas por causa da obra de Cristo. A partir desse desejo, a partir desse anseio, irmãos, de Paulo, ele relata nesses versículos, no versículo 12, 13 e 14 ali, ele vai falar duas vezes que ainda não chegou à perfeição, mas ele diz que está buscando essa perfeição, né? Ele diz assim, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Então, a gente percebe aqui que o desejo de Paulo de ser uma testemunha fiel e obediente até a morte, ele é reforçado por essa declaração dele de que não que eu já tenha obtido ou que já tenha me tornado perfeito. E essa palavra perfeito no grego é teleio, que carrega a ideia de conclusão, conclusão de uma tarefa, conclusão de uma obra. Ele ainda não concluiu, a obra não foi completa, não acabou ainda. E aí ele está dizendo, o que ele está querendo dizer com isso? É que Jesus ainda está trabalhando na vida dele, né? Ele não chegou a ser aperfeiçoado, ou completo, ou pleno, né? Um autor que eu pesquisei, ele vai dizer que a ideia é de coroado como uma guirlanda de vitória. Então, quando a gente olha nas Olimpíadas, né? Alguns atletas, eles são coroados com aquela guirlanda ali. Então, essa é a ideia, né? Jesus ainda está trabalhando em minha vida. E o que Paulo está querendo dizer com isso, meus irmãos? Ele está dizendo que ele ainda luta contra o pecado. Essa batalha ainda existe ali na vida dele. Ele ainda sofria com as escolhas erradas dele. Ele sabia e ele compreendia a corrupção do seu coração. Então ele não sabia que tinha chegado ao estágio final do plano de Deus, que é a imortalidade, a perfeição moral, a ética, a perfeição ética e espiritual. Então ele deseja, ele almeja conhecer, experimentar e participar. Por isso que ele prosseguia. Ele fala aí, mas prossigo a fim de conquistar. Augusto Nicodemos, ele vai comentar que aqui nesse versículo existe um jogo de palavras muito interessante, que está ligado a essa palavra conquistar. A palavra conquistar no original, no grego, ela tem a ideia de obter. Por isso que eu escolhi aqui a versão da NVT, Nova Versão Transformadora, porque ele usa esse texto. Ele fala, não estou dizendo que já obtive tudo isso. E aí, esse jogo de palavras, a ideia aqui, não é que eu tenha obtido, mas prossigo a fim de obter essa perfeição para a qual Cristo me obteve. E aí, aqui a ideia Paulo, ele é levado ali, a mente, né, ao que aconteceu ali no caminho para Damasco. Paulo, ele poderá obter essa perfeição, porque na estrada de Damasco, o Senhor o obteve. O Senhor ganha ele, o Senhor conquista ele, para poder Paulo conquistar essa perfeição. Então, a partir daí, a partir do que Cristo realiza nele, a partir do que o Senhor, dessa obra perfeita na vida de Paulo, então, ele busca a perfeição, ele prossegue, né? Ele vai adiante. Então agora ele vai usar essa palavra, né? Eu prossigo para conquistar o prêmio, e a gente vai chegar lá mais para frente. Mas essa ideia da palavra prosseguir, no original dela, ela vai trazer a ideia de perseguir. E quando a gente chega aqui vendo a história de Paulo,
nessa palavra perseguir, olha que coisa fantástica que o Senhor realiza. Paulo, ele vai dizer, eu persigo, que é prossigo, né? Para conquistar aquilo pelo que fui conquistado por Cristo Jesus. Esse mesmo Paulo que perseguia os cristãos, agora ele está conectado ao prêmio do qual ele se esforça para alcançar. Ele que perseguiu os cristãos, agora ele persegue o prêmio por causa do que Cristo fez. Então, o esforço de Paulo para alcançar a ressurreição dos mortos exige determinação em viver uma vida de obediência radical a Deus até a morte, como mártir de Cristo. O processo, irmãos, a ideia aqui é um processo de santificação, exige esse processo de santificação, ele exige obediência, ele exige entrega, e esse é o desejo do apóstolo Paulo, é conhecer. Imagina que Paulo, com toda a história dele, com tudo que a gente lê a respeito dele nas suas cartas, todo esse esforço, Paulo está falando aqui que ele ainda não conheceu, ele quer conhecer, ainda não foi completo, não foi pleno. Ele vai dizer que ele deseja experimentar o grande poder que o ressuscitou, ele quer experimentar isso, ainda não foi concluído, né? Ele, que está no versículo 10, que é o desejo de Paulo, ele deseja participar da sua morte ali, da ressurreição dos mortos. E aí nos versículos seguintes, parece que o apóstolo Paulo no versículo 13, ele precisa repetir o que ele acabou de falar. Então diz assim, não, irmãos, não a alcancei. Por que Paulo precisa repetir isso, irmãos? Talvez ali alguns irmãos pudessem olhar para a vida de Paulo, para a história de Paulo e falar, não, mas Paulo já alcançou isso, Paulo já experimenta disso, Paulo já vive isso. E o que ele está querendo dizer aqui, a ideia é que ele tenta dar uma ênfase mesmo não, irmãos, não a alcancei. Eu não alcancei a perfeição. Vocês podem até achar, olhando para a minha vida e meu ministério, pelos meus testemunhos, mas Paulo, ele conhecia o coração dele. Ele sabia as tendências dele, as inclinações dele. Ele mesmo se julga, eu ainda não alcancei. Em 1 João 1:8, diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Paulo sabia das suas lutas, das dificuldades dele. Ele lembra que ainda não estava completo, aperfeiçoado. Mas, e a ideia desse mais aqui no versículo, mostra que Paulo ele não se conforma em não ter alcançado. Mas o desejo dele requer uma obediência radical e de fato é algo a ser alcançado por meio da obediência fiel. Então, em Mateus 5,48 diz, portanto, sede vós perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Não podemos deixar de buscar essa perfeição. E Paulo sabia disso. Mas eu vou buscar isso. Mas eu desejo isso. Mas eu não parei. Eu prossigo. Não é que eu não tenha alcançado. Eu não alcancei, mas eu prossigo, eu não paro. Ele concentra todos os esforços dele nisso. Então, concentro todos os meus esforços nisto. Aí, irmãos, aqui é como? Nisto o que ele está dizendo? A busca pela perfeição e a ressurreição dos mortos. E como é que ele faz isso? Como ele alcança essa linha de chegada para a gente pensar de uma maneira mais prática? Como então, Paulo?
Aí ele vem e diz, esquecendo-me do passado. E é interessante aqui, irmãos, que a ideia do esquecer do passado não está ligado só a siga em frente, vai a partir daqui. Não, mas é de não lembrar, não tem como não lembrar do que havia feito. Ele não tem como esquecer disso. A gente vai continuar lembrando do nosso passado. Antes de Cristo ter nos resgatado, a gente vai se lembrar disso. Você se lembra disso, eu me lembro disso. Paulo se lembrava do que ele fez, do que ele havia feito. Ele não esqueceu disso. Mas a ideia não está ligada nisso. Paulo, ele sabia o que ele tinha feito como perseguidor do povo de Deus. A ideia então é o quê? Não deixar que a lembrança do passado impeça ele de avançar. Impeça ele de seguir em frente, de prosseguir, de persistir. Prendendo ele à culpa, à derrota, ao desânimo. E aqui é importante, porque talvez o problema de muitas pessoas hoje em dia é porque as pessoas elas param aqui. É exatamente nesse ponto. Pessoas que têm dificuldade de perdoar, estão presas ao remorso, ao ódio, à mágoa. A sua consciência está presa a coisas que fizeram. E isso impede essas pessoas de avançar. E aí, em Hebreus 12, ali, 1, 2, 3, ele vai falar, desembaraçando o pecado que atrapalha ele de concluir essa corrida, de fazer essa corrida, o autor de Hebreus diz. Então, a gente precisa olhar para esse passado, mas e se esquecer. Lembrar realmente do que o Senhor realizou em nós. E como eu posso combater isso? Lembrando que em Cristo Jesus nós já estamos perdoados e libertos. Que todos os erros que ofendemos a Deus e ao próximo pode ser perdoado a partir de um arrependimento e de um pedido de perdão. Pois em Cristo Jesus fomos perdoados. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que Paulo vai dizer aqui, esqueça do passado e olhe adiante. E aqui a gente, o que está adiante? O que Paulo quer dizer aqui? A perfeição e a ressurreição dos mortos, que é o que Paulo almeja, é o que Paulo deseja, que a gente viu lá no versículo 11. Colossenses 3:1 vai dizer que, portanto, se fosse ressuscitados com Cristo, buscais as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, o que Paulo deseja, meus irmãos, é ser semelhante a Cristo. Buscando a perfeição, assim como Cristo, a imortalidade e a ressurreição. Então, essa ideia de prosseguir é a atitude de deixarmos de lado todas as coisas deste mundo atual, a fim de prosseguirmos em direção ao prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. O Bruninho até falou sobre isso domingo passado, né? Existem igrejas que se prendem muito a isso, até que ele estava comentando sobre os falsos ensinos, né? E esses falsos ensinos deturpam, né, e impedem a igreja de crescer. E uma da conclusão dele foi voltar os nossos olhos para o que é verdadeiro, né, que é a palavra de Deus. Então, qual seria o alvo aqui, então, que o apóstolo Paulo vai dizer nesses versículos? O prêmio, qual é o prêmio? Qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a ideia de vocação é o que Deus predestinou antes da criação do mundo. E por meio de que isso é possível, meus irmãos? Por meio de Cristo. E Paulo sabe muito bem disso, pois Cristo já o tinha obtido para que ele pudesse obter a perfeição, para que ele pudesse alcançar a perfeição. Hebreus 3:1, o autor diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote,
que confessamos. Então, meus irmãos, busquemos as coisas do alto onde Cristo está. O nosso coração precisa estar inclinado para isso. Esse precisa ser o nosso desejo. Para concluir e fazer um resumo desses versículos aqui, Paulo, ele afirma que ainda não chegou à perfeição. Por mais que pareça, olhando para a vida dele, olhando para os seus testemunhos, por mais que alguns achem que ele tenha alcançado, ele afirma claramente que ainda não chegou. Mas que não está desmotivado, ele não está parado. Pelo contrário, ele está animado, ele persegue a perfeição, ele prossegue como um atleta em uma corrida obstinado pelo final dela, aguardando a linha de chegada, onde está o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é a perfeição e a ressurreição dos mortos. Para pensarmos aí de uma maneira até mais prática, meus irmãos, esqueça do passado, não permita que o passado te mantenha preso, lembre-se da obra de Cristo na sua vida e prossiga. Prossiga, perdoe se necessário, pois, e se tiver difícil, meu irmão, lembre-se que o Senhor o perdoou. Perdoe, confesse, ame. Está difícil de amar, lembra que o Senhor te amou. E avance, não fique parado. Corredor, em uma corrida que para, ele não chega no final. Mas prossiga com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Viver a mentalidade de servo de Cristo é um processo contínuo. É algo que os crentes devem procurar fazer pelo resto de suas vidas, esforçando-se diariamente em direção ao chamado de Deus, tendo a mesma atitude de Jesus, que viveu em obediência fiel a Deus até a morte e foi recompensado por Deus. Irmãos, a minha oração e o meu desejo, eu me lembro que eu tinha uma Bíblia da Unevangélica quando eu entrei na faculdade, e esse versículo, do versículo 10 e o 11, na minha Bíblia ele tinha um destaque. Acho que eu era muito ousado em fazer isso, porque era a minha oração, era a minha oração. Quando eu vi o versículo anterior aqui, eu lembro que eu tinha marcado minha oração, estava bem destacado assim. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte. Desejo de conhecer, de experimentar, de participar. Imagina, jovem, novo. É muita ousadia, né? Da minha parte. Então, o meu desejo é que o Senhor, Ele nos ajude, meus irmãos, a persistir, a sermos constantes. Como um atleta desejando a linha de chegada. Esse atleta, ele não tira os olhos da linha de chegada. É como um arqueiro, né? O texto ele vai trazer a ideia também, como um arqueiro olhando para o alvo. Ele não se dispersa, porque se algum instante ele se dispersar, ele perde o alvo de vista. Ele vai errar. Ele não vai cumprir com o seu desejo. É como corredor, ele não vai cumprir com o seu desejo de chegar à linha de chegada e conquistar o prêmio. Então que o Senhor, Ele nos ajude. E eu sempre gosto de dizer isso. Não perca de vista o céu. Não se perca, meu irmão, aí. Não se perca. Mantenha os olhos no céu. É lá que vai estar completo. É lá que a gente vai poder dizer, concluído. É ali que a gente vai desfrutar da presença do nosso Deus de maneira completa. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, obrigado pelo o exemplo do apóstolo Paulo, que essa oração dele, que esse desejo dele venha nos motivar. Que o exemplo de Paulo, que é Cristo, seja o nosso exemplo, de ser fiel, obediente ao Senhor até a ressurreição dos mortos. Que o Senhor, Pai, nos ajude nessa caminhada. Nos ajude a perdoar, nos ajude a seguir em frente, a prosseguir, a perseguir esse prêmio celestial. Que o Senhor nos ajude. Obrigado pela obra de Cristo. Obrigado pela obra, Senhor, salvífica, que nos permite prosseguir essa caminhada, que nos permite alcançar. Foi por causa do sacrifício de Cristo, foi por causa da obra redentora, que nós podemos correr essa corrida que nos é proposta, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho ali 3 minutinhos.